Ok? Então, tá. Certo, Rafael? Vamos lá, então. Também vou falar de aplicativos. Os aplicativos estão em alta. Vamos lá. Deixa eu só botar o cronômetro aqui para não perder o pique. Tá bem. Pode falar. Beleza, deixa eu fazer um ajuste aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Tá. Ela Eu não tô muda vendo de vocês, mas cor, eu olha tô. só que chique. Então, boa noite. Meu nome é Rafael, eu fui orientado pela professora Margaret e eu vou apresentar para vocês o meu projeto final. Ele se chama Avaliação de uma Solução 100% Swift para a entrega rápida de conteúdos digitais. Então, dando um pouco do contexto, né, do projeto, eu ouço um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Ele é um podcast brasileiro sobre política e eles comentam os acontecimentos da política nacional de uma forma bem humorada, escrachada e tal, fazendo bastante brincadeiras, né? E eles usam recortes sonoros, que eles chamam de vírgulas, né? E que são essas coisas de memes, coisas de internet e tal, um pouco engraçadas. E eu, ano passado, tive contato numa rede social com o aplicativo Android deles, que permite ouvir essas vírgulas, né? E compartilhá-las também. E eu notei muitas pessoas comentando, poxa, não tem uma versão para iPhone. A pessoa às vezes troca de celular, né? E falava, tô tirando meu celular antigo da gaveta, vou só para usar o aplicativo, né? Então mostra que as pessoas queriam muito que isso existisse. E aí, em maio do ano passado, eu criei então a versão para iPhone, que tem também os sons reproduzíveis e permite compartilhar eles. Então, o pessoal gosta muito de compartilhar no WhatsApp, nos grupos, para fazer brincadeiras e tal, com coisas que estão na moda no momento. E o aplicativo foi lançado no passado, então, antes do projeto, e ele tem os mesmos recursos do aplicativo do Android e alguns a mais. E aí, quando a gente estava pensando ali no começo do ano, né, projeto final 1, no problema para o nosso trabalho, para o nosso projeto, eu pensei num problema que eu enfrentava no aplicativo, que é o fato de todo novo som que eu queria subir, ele precisava ser adicionado ao pacote do aplicativo, né? Ele estava dentro, junto com o binário, num pacote que é subido para a loja. Esse pacote é geralmente chamado de bundle, e eu precisava, sempre que eu queria gerar uma nova versão, né, com novos conteúdos, gerar um novo pacote. E além disso, não basta a gente mandar esse pacote para a loja, né? Ele também passa por uma avaliação para ver se ele se encaixa nas diretrizes da plataforma, do que é ou não é permitido. E eu calculei uma média aqui das mais de 100 versões que eu lancei nesse 1 ano e meio, e eu tive uma média de 12 horas e 6 minutos apenas para aprovação. Então, entre eu colocar esse pacote lá, né, e esperar alguém, que é uma pessoa mesmo, de fato, que vai avaliar se está tudo conforme. E então esse é o tempo, digamos assim, mínimo, né, para um conteúdo chegar no usuário. E de novo, ele é uma média, então no relatório aparece lá, eu botei uma tabela, né? Às vezes tinha espera de 30 horas, às vezes espera de 15 minutos. Então é bem imprevisível. E às vezes eu acabava perdendo uma moda, né, alguma coisa que estava popular entre os usuários, porque, de novo, esse é o tempo mínimo, né? Além disso, o usuário ainda tem que atualizar, e às vezes ele não atualiza na hora, espera atualizar automático, então isso virava muito tempo. E aí eu tinha uma hipótese já antes de começar o projeto, que o projeto me ajudou a validar, que era, já que eu tenho esse problema, eu vou resolver da maneira mais conhecida por nós da TI, né? Que é fazer uma arquitetura cliente-servidor. Então, se eu criar um servidor onde esses sons podem viver, eu posso ter um sistema que sincroniza eles, que baixa eles, né, para o aplicativo cliente. Isso não é nada muito novo, né? Eu citei lá no relatório que já nos anos 70 a gente falava sobre sistemas distribuídos, mas o que é diferente aqui é que a minha hipótese era que eu poderia usar apenas tecnologias nativas da plataforma. Então, usar a linguagem Swift, tanto no front quanto no back, usar só as bibliotecas que já vêm no sistema, que são nativas da plataforma, e também frameworks que usam o Swift, né, que também é da plataforma. Então,
Em resumo, assim, tecnologias Apple, digamos. E aí eu cito, né, também que tem uma vantagem em relação a isso, porque às vezes tu incorpora tantas bibliotecas no teu aplicativo que ele acaba ficando mais pesado, abre mais devagar, ou ele pode dar um problema, como já aconteceu com Spotify e outros e tal, em que afeta o funcionamento do aplicativo, do teu aplicativo, e também tu é obrigado às vezes a mudar os modelos de dados do teu aplicativo, né, para fechar com o que a biblioteca ou framework espera e não com o que tu gostaria de usar. Eu resumi essa hipótese numa frase. A frase é, então, é possível criar esse sistema com essas tecnologias de forma barata e atendendo aos 7.200 usuários mensais sem perder qualidade. Então, eu fui validar essa hipótese, né? O projeto, como eu falei, ele começou no semestre passado, e enquanto eu estava ali pesquisando a metodologia e a fundamentação teórica, eu comecei a codificação junto disso, então em 27 de abril desse ano, e eu consegui finalizar uma versão beta, então paralela à versão normal do aplicativo, né? A versão normal continuou sendo usada com o método antigo ali de adicionar sons, e eu lancei o beta em paralelo em 25 de agosto desse mesmo ano. Então eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Eu tenho aqui na esquerda o módulo que eu criei para gerenciar esses conteúdos no servidor, né? Então ele é um programa que roda aqui no meu computador, se comunica com o servidor. E na direita eu tenho o meu celular espelhado aqui, conectado, rodando o aplicativo. Isso aqui é uma versão especial, tá? Apenas para apresentação, então não estou mudando dados de produção, nada real do aplicativo. E eu vou trazer, então, um som que eu acho que a gente ouviu bastante esse semestre, que é esse aqui. E a gente vai subir ele, então. Uhum. Não está compartilhando o som da Não, não foi som. da tua apresentação, acho que tu tem que tirar o compartilhamento e Tá. compartilhar com o som, tá? Eu cheguei a selecionar com o som, mas não foi. Mas o som basicamente diz, professora, conseguiu corrigir? É a minha voz falando isso. Então eu vou dar um adicionar aqui no programa. Aí eu boto um nome, né, para o som. E esse campo de descrição eu uso ele para facilitar a pesquisa. Então, às vezes tem um termo que eu quero colocar, porque os usuários vão encontrar ele melhor, né? Só que eu não quero exibir o nome do som, mas aqui eu vou deixar igual. Eu posso selecionar um autor, então eu vou selecionar eu mesmo aqui, já tinha previamente criado. Seleciono o som. O programa ele faz ele renomeia o som, né, para ficar num formato que vai ser útil para o servidor. Então, quando eu clico em criar aqui, ele processa o arquivo do som, abre aqui me oferecendo para subir. Ele dá um aviso, né? Ele pede, olha, sobe pelo servidor externamente. E eu decidi fazer dessa maneira, numa mentalidade MVP, assim, né? Então, focar no mínimo necessário para o sistema funcionar, sem me preocupar com as partes mais que seriam legais de temas que não são essenciais, né? Então, eu estou aqui acessando o servidor. Eu vou passar o som para lá. E aí eu aguardo aqui, beleza, o programa me diz que subiu. Aí eu digo para o programa, ó, pode continuar, né, publica lá. E aí eu vejo que o som apareceu aqui, na minha lista. Mas se eu voltar no aplicativo, eu consigo também puxar para atualizar. Eu vejo que o som aparece, e se eu tocar nele, ele vai reproduzir. Infelizmente não está compartilhando o som, mas é exatamente o mesmo som que a gente ouviu no local aqui, o que eu ouvi. E se eu apagar ele, a mesma coisa, ele dá um aviso. E atualizando aqui na direita, então a gente vê que o som desaparece, né? Ele realmente está sincronizando. Beleza. E aí, falando um pouco dos resultados, eu consegui fazer com que 286 usuários do meu aplicativo baixassem a versão beta. Eu consegui isso oferecendo no aplicativo normal, então, né? Eu botei um banner lá e disse, olha, fiz de uma maneira interessante, né? Como se fosse um presente. Venham usar o meu aplicativo, a nova versão, né? E desses 286 que foram voluntários, então eles testaram
pela boa vontade deles, eu apliquei um questionário. E aí o questionário foi respondido por 54 pessoas. Eu trouxe aqui só 2 questões, foram 18, mas só para dar um recorte aqui. E a pergunta foi, então, quão benéfica você acha que é a mudança para o download de novos conteúdos? 87% das pessoas avaliaram com uma nota 4 ou 5, então isso mostra que foi positivo, né? As pessoas gostaram da mudança, avaliaram ela como boa. E no final do questionário eu pedi, olha, se tivesse que resumir essa experiência em uma palavra, né, qual seria? E aí as pessoas, aqui tem uma nuvem de palavras, e quanto maior a palavra, mais ela apareceu. Então apareceu muito boa, maravilhoso, show, fácil, legal. Apareceu um indiferente ali também, né, mas tá pequenininho. E concluindo aqui já, eu só gostaria de destacar qual é, na minha opinião, a inovação do projeto, então, que é estar usando uma linguagem de front-end, né? Eu trouxe aqui o quadrinho para representar o front-end, geralmente são telas, né, coisas visuais, para fazer um back-end. Então, isso me deu muita independência, eu não precisei, né, digamos assim, contratar alguém para fazer isso, e eu pude aproveitar o conhecimento que eu já tenho com o Swift, que é uma linguagem que eu uso no meu trabalho, para criar o back-end também e fazer o sistema todo funcionar, né? Então, eu acho que o trabalho ajudou na validação do uso da linguagem das tecnologias, né, que fazem funcionar no back-end também. Então, é isso. Muito obrigado. Então, tá, parabéns, Rafael, pela conclusão, né? Enfim, acho que, assim, vocês chegando aqui já é um baita de um desafio, né? E já é uma questão aí né, de tá apto para a banca, né? Vamos dizer assim, que eu tinha avisado vocês que se não tinha, né, mera possibilidade de chegar, né, a gente iria avisar, enfim, eu iria avisar. Mas, então, assim, ó, deixa eu comento coisa que eu achei bem positivo, né, do Rafael, enfim, o Rafael já vem, agora a Duda está contando os minutos para ela. Eu não falei que levou 10 minutos, tá? Até deixa eu parar o cronômetro. 10 ou 11 minutos. Que eu ia comentar aqui? Eu aprendi muito no teu trabalho, tá? Realmente eu não tinha ideia de que, né, tinha essa questão de mediação, que isso demorava tempo, e daí isso eu acho que uma baita uma motivação, né, para o teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho, ele tem que talvez gerar um gancho um pouquinho maior, tá? Acho que a gente tem que também pensar um pouquinho, né, até um pouco mais no futuro, de validar, tu usou, obviamente, e daí eu acho que assim, né, primeiro, eu já tinha até falado isso para o Rafael, né, que eu não tinha entendido nada do que era o projeto dele, que ele veio com esse medo e delírio, o que é esse, né, tá, tudo bem, entendi o que é, tal, só que eu não conseguia entender o que ele ia fazer, porque ele confundia as coisas do aplicativo com o que ele estava fazendo, e daí até o finalzinho do projeto 1, né, acho que eu tinha até um dia eu disse, eu não estou entendendo qual é o teu objetivo, porque confundia, parecia que ele estava querendo escrever o aplicativo, mas o aplicativo já estava criado, e eu brigava bastante com ele, tá, mas tu está escrevendo um projeto de uma coisa já criada, aí depois a gente foi, né, e daí por isso que muita conversa, né, em outros horários né, enfim, a gente acho que teve uma dedicação, né, do Rafael aí procurar em outros horários, não só ele, né, tem outros também que depois eu vou comentar, que vieram em alguns horários ali, a gente fez até orientações fora do horário das aulas, durante as aulas, acho que o Rafael foi um que participou de 100% das aulas, né, talvez faltou uma, eu acho que até comentei, né, faltou a aula passada, mas isso também, né, e eu já venho dizendo isso lá desde o início do projeto 1, que faz uma baita de uma diferença, né, a dedicação de vocês, porque às vezes a gente não tem conteúdo, né, muitas vezes. Tinha 10 minutos de aula ali que eu conversava, fazia a rodada ali de perguntar, né, mas assim, aquele cutucar, né, aquele cutucar vocês ali, isso já é o pertencimento, né, eu acho que tem tudo a ver até com o que a Ana estava falando antes, né, como que a gente vai administrar uma coisa que a gente não tem horário, né, das 7h30 até as 11h30 ou meio-dia para ficar dentro de uma sala de aula, né, como que a gente vai organizar? É uma disciplina que é remota, né, a princípio eu não estava cobrando presença, né, mas
obviamente, a assiduidade fez com que o trabalho fosse um espelho, né, disso. Então, eu aprendi, então, essas coisas, né, com relação ao tempo, eu não tinha nem noção, né, de que isso era tão demorado, e eu acho que um gancho, tá, Rafael, é tu pegar, talvez, outro aplicativo que tem essa mesma configuração, que tinha o teu podcast, aí, o teu aplicativo de podcasts, né, assim a gente pode chamar isso assim, né, é, e validar se vai ter os mesmos resultados, se vai ter os mesmos ganhos, tá? Porque daí eu acho que é uma coisa que tu tem uma contribuição legal para falar para a sociedade, né, os desenvolvedores de aplicativo, principalmente para aplicativos para iOS, né? Então, eu acho que isso é um bom gancho de continuar a tua pesquisa, buscando, né, melhorar o tempo de postagem de outras, né? Imagina, eu quero botar à venda um negócio e leva 24 horas, né? Já o meu concorrente já anunciou, já vendeu todo o estoque dele, e ainda o meu está lá, ainda esperando, né, uma liberação. Então, isso acho que é o gancho, sabe? A gente tem que, né, vender e eu acho que talvez isso faltou um pouquinho no teu trabalho, tu colocar lá, né, que sabe validar em outros, né, porque o teu aplicativo foi usado, obviamente, como base, né, como projeto de estudo, né, de validação, porque, claro, é teu aplicativo, né? Agora, será que em outros, até aplicativos comerciais, teria esse gancho, teria esse ganho? Possivelmente sim, né? Talvez eles até já usem, a gente não sabe, né? E eu acho que então é uma boa pesquisa aí a ser feita, né? Que eu acho que é um ganho legal, né? E eu acho que essa parte aí, né? A gente está vendo ali, né? Vários de vocês estão propondo aplicativos já de longa data, né? E vocês até não tinham nenhuma disciplina de desenvolvimento mobile no curso. E a tendência do mercado é essa, né? Então, qualquer coisa, né? Qualquer pitadinha de performance para melhorar a performance, eu acho que tem um ganho legal aí para as empresas, tá? Então, pega esse gancho aí, talvez, né? De, quem sabe, pegar um outro, né, um ou dois aplicativos extras, além desse teu, para validar se realmente, né, uma comparação um pouco mais, né, precisa ali, tá? Eu acho que era isso, tá? Então, assim, a gente já tinha, acho que eu li o teu trabalho, acho, né, embora tu perguntou se eu já tinha lido, né, várias vezes, porque eu sempre iniciava a aula dizendo assim, estou devendo alguma coisa para vocês, e sempre tinha, né, quase sempre tinha, estava devendo alguma coisa para o Rafael, tinha, né, também outros que eu estava sempre devendo, mas porque assim era um ping-pong bem intenso, né, de ler os capítulos, enfim, então acho que fica redondinho assim, vai chegar agora, né, poucos ajustes para fazer, ou talvez nenhum ajuste para fazer, né, então isso é positivo, tá, e também aquilo que eu disse, eu agradeço porque eu não precisei ler todos esses trabalhos de uma semana para outra, né, que eu já tinha lido grande parte, tá, então, Rafael, eu acho que tu tem um mérito legal aí, tá, eu acho que tu conseguiu dar uma guinada e na tua apresentação tu foi muito mais claro do que acho que tu ficou ali pelo menos um semestre e meio sem conseguir mostrar o que tu realmente queria fazer. Eu não sei se os colegas que estavam acompanhando os trabalhos tinham esse sentimento, mas eu disse, o que o Rafael vai fazer? Ele vai me explicar como é que funciona o podcast. E eu não entendia, não conseguia entender, então, até, né, que a gente conseguiu, né, depois de algumas discussões, entender, e daí tu chegou num trabalho, né, excelente aí, de entender, e de mostrar e provar, né, que realmente era, né, evidente, né, o ganho, né, e claro, a gente tem que ter uma aplicação para fazer esse ganho, não adianta a gente dizer, eu acho que vai ganhar, né, a gente tem que ter alguma validação, né, então eu acho que é isso, tá, eu estou agora, assim, apavorada, porque 3 trabalhos e 3 trabalhos com distinção, né, daí tá feio o negócio, né, mas vamos ver, então, né, cada vez começa a apertar um pouco mais para os outros aí, mas os trabalhos realmente muito bons, foi sem querer que eu fiz essa ordem aí, né,
trabalhos, não significa que os últimos não vão ser bons, né? Foi aleatório, depois eu até conto para vocês como é que foi a escolha da ordem, mas então acho que, né, parabéns, então tu teve uma aprovação de distinção também, tá? Então pensa também em publicações, acho que todos, né, têm aí grande potencial de publicação, certo? Certo. Alguém quer fazer algum Obrigado, comentário? Agora podem comentar, eu até já dei a nota antes, tá? Agora ninguém vai interferir na nota. Jalussa? Estou por aqui. Não tá não quero ser taxada ainda no dia de hoje aí, né? Já fiquei aí uns 9 anos dando muitos comentários durante as aulas. Não, querida, mas é isso, é o papel do aluno, tem que comentar, tem que participar, né? Infelizmente, as câmeras às vezes não se abrem, né? Semana passada a gente tirou até uma foto, eu e a Ana tiramos uma foto, que acho que passou o semestre inteiro, ninguém abria a câmera, né? Às vezes o Rafael abria, e eu disse para o Felipe uma vez que eu me assustei quando ele abriu a câmera, ele me chamou e abriu a câmera e eu me assustei, né? Porque não esperava mesmo. E na semana passada abriram a câmera quando eu falei para eles, na apresentação vocês abram a câmera. E ficou bonito, né? A gente até tirou uma foto, né? Então, é bem emocionante essas coisas assim. É o mínimo, né? É o mínimo, mas a gente, como professora aqui do outro lado, sozinha, numa sala enorme aqui, né? Realmente a gente se sente um pouco mais acolhido. Tá, então, parabéns, Rafael, e a Jalussa não quer perguntar nada, ela só enrolou, né, mas tudo bem, ela nos abriu. Não vou perguntar, não, mas eu achei legal o trabalho do Rafael, porque ele falou de uma linguagem de programação que eu não conhecia ainda, então já valeu aí a apresentação. Exatamente, a gente aprende, né, a gente aprende com os trabalhos mínimos, né, para nós bate aquela curiosidade, quando alguém chegar e falar desse contexto, para nós não vou achar que é para comer, né, Jalussa, mas é bem isso aí, é bem legal então esses achados que a gente tem aí, tá? Então é isso aí, parabéns.